O que é que o quinto ano tem? Tem aula de português? Tem texto interessante? Tem gramática e ortografia também. Vem pra aula de português. Vem! Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Uma coisa que pra mim é muito simples, tá todo dia com vocês conversando sobre língua portuguesa, hoje tá sendo um desafio nessa videoaula, né? Nunca fiz uma videoaula e espero que dê certo e que a gente consiga estabelecer, né, uma boa comunicação. A respeito da linguagem, a linguagem todo mundo utiliza, porque a gente sabe falar, a gente sabe ouvir, a gente sabe ler, a gente sabe escrever, né? É claro que a gente precisa estudá-la, né, constantemente, até pra gente conhecê-la, né? Não só por uma exigência da escola, mas por uma questão social, né? Ampliação de vocabulário. E porque a linguagem também ela se manifesta de maneiras diferentes. A linguagem que eu encontro nos livros, ela é totalmente diferente da linguagem que eu encontro nos manuais. Um dos exemplos que a gente discute sempre nas nossas aulas de português é essa diferença entre estrutura textual e gênero textual. Então, a estrutura textual, ela lida com o corpo do texto, ou seja, como ele se apresenta para você, né? E o gênero textual é a função social dele, para que ele serve. Então, uma dica que eu dou para vocês é para que vocês abusem da estrutura textual narrativa. Ou seja, a estrutura textual narrativa é aquela onde ela é contada por alguém. Ela necessita de alguém para contar. Pode sim, ela tem que ter personagens, pode sim acontecerem diálogos nessa narrativa, pode, que a gente vai chamar de discurso direto. Ou ela pode ser contada simplesmente por uma pessoa, onde a gente chama de discurso indireto, que a gente fala que é onde acontece o papel do narrador, né? Então, esses textos são importantes que vocês não percam contato com eles, porque eles vão ajudar na ampliação do vocabulário, em questão de leitura, entonação, né? E adquirir conhecimento, né? Então, essa é a diferença. Então, vocês podem, antes de dormir, estar lendo um conto que tem começo, meio e fim, né? Vocês podem agora, nessa situação, tá enviando e-mails, né, para quem vocês gostam, porque é uma situação em que a gente não pode ter um contato, né, mais físico, mais direto. Então o e-mail é uma saída, né? Vocês podem também lançar mão de outros tipos de texto, que são os textos instrucionais. O que são esses textos instrucionais? Os textos instrucionais, eles são aqueles que nos ensinam alguma coisa, é como um manual de instrução. Então você comprou o seu videogame e você vai ler o manual de instrução para você saber como montá-lo. Ou uma receita, né? Uma receita antiga, de um bolo da vovó, apesar da vovó não estar junto com vocês, mas vocês podem estar trocando a receita pelo WhatsApp. Então, esses são textos instrucionais que te ensinam algo, que vão te levar a um determinado fim, né? E que te garantem a eficiência do que você se propôs a fazer. Agora, eu fiz uma chamada para essa nossa videoaula toda enfeitada e emperequetada. Por quê? Pra gente não deixar a peteca cair. É claro que eu fiz uma representação de uma pessoa que marcou muito a época de pelo menos parte dos familiares de vocês, né? E pra gente falar dessa pessoa, a gente vai ter que lançar mão de um texto que ele não tá preocupado nem em estar te ensinando alguma coisa para você montar ou até jogar. Quem tem jogos de tabuleiro aí em casa pode desengavetar, porque eles também são ótimos, desenvolvem o raciocínio,
das crianças e você tem uma leitura de instrução mesmo. Esse texto que eu tô falando, ele tem um comprometimento com a verdade, ele precisa de muita pesquisa e ele tem que ser realmente fiel a todas as informações coletadas pelo autor, né? Ele pode ser contado por alguém ou contado pela própria pessoa. É claro que eu me criei essa personagem, mas ela está no nosso texto de abertura, na nossa terceira unidade. Então, se vocês pegarem a apostila de português e abrirem na terceira unidade e observarem aqui, olha só, né? É como se fosse uma linha do tempo, desde bebê até a velhice. Então, olha só, alguém arrisca aí sobre qual é o tipo de texto que a gente vai falar? Esse texto, ele está ligado a toda a evolução da vida de uma pessoa, que foi importante socialmente. Vamos pensar? Vou dar um tempinho para vocês e aí eu volto já já. E aí, conseguiu descobrir? Bom, o texto que a gente vai falar, é claro que eu sei que vocês estão uma turma super esperta e a gente sempre conversa sobre esse tipo de texto nas nossas aulas. O texto é biografia. Bio, que vem de vida, e grafia, escrita. Então a gente vai falar de alguém que marcou a nossa história. Agora a pergunta é, você conseguiu descobrir sobre quem a gente vai falar? Não? Nem ouvindo a musiquinha? Nem com a minha recriação artística? Vamos lá, tem um texto na nossa apostila que vai ajudar você a conhecer essa pessoa de perto, né? E não deixar a peteca cair nessa quarentena, porque esse era um lema que essa pessoa utilizou na vida dela, no decorrer da vida dela, com entusiasmo, com toda desinibida, e fez sucesso aqui no Brasil, apesar de ter nascido em Portugal. Vamos lá? De olho na apostila de vocês. Vamos lá, quinto ano. Apostila de português em mãos e vamos dar seguimento ao nosso estudo. Na página 86, vocês encontrarão um texto narrativo organizado em parágrafos. Se estivéssemos em nossa sala de aula, com certeza eu solicitaria a leitura de um parágrafo para cada aluno. Porém, como vocês se encontram em casa, essa leitura pode ser compartilhada com os familiares de vocês. Vocês podem ler um parágrafo, o pai pode ler outro, a mãe ler outro e assim consecutivamente. Após a leitura do texto, que vai da página 86 até a página 88, vocês poderão discutir as ideias e o assunto sobre qual ele está direcionando o conhecimento de vocês. O que vocês aprenderam, o que vocês descobriram. Eu acho interessante explorar ao máximo esse texto. Vocês podem grifar com marca-texto no texto a parte que vocês mais gostaram de descobrir, né? Podem circular a lápis palavras que vocês tiveram dúvidas, que eram desconhecidas a vocês, ou que vocês têm alguma dúvida em relação à grafia da palavra e posteriormente fazer uma pesquisa no dicionário. Após a leitura do texto e discussão em família, você vai realizar a interpretação de texto, que são atividades totalmente voltadas ao texto lido, né?
para garantir que realmente você entendeu o assunto abordado nesse texto. Então, bom trabalho, faça as atividades com calma, exercite a leitura, a entonação de voz, respeite os sinais de pontuação, porque eles vão garantir um maior entendimento do texto. Boa sorte! Na próxima aula eu volto para fazer a correção, ok? Olha lá, tarefa dada, hein? Quero ver a tarefa cumprida. Bye, bye!